Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez ao nosso Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que nos concede constantemente a oportunidade do aprendizado, a oportunidade da reflexão, a oportunidade de conhecermos a verdade sobre a qual Jesus veio à Terra para testemunhá-la. E por isso nós agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, além de ser o nosso médico, o médico dos médicos. Então agradecemos a Jesus por estes belíssimos ensinamentos exemplificados que ele nos deixou, conforme nós encontramos em suas biografias de amor ou em seus evangelhos, a Boa Nova. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos realizarmos este estudo, estas reflexões, realizarmos este verdadeiro tratamento. Porque, sem sombra de dúvida, ao nos encontrarmos aqui em busca do esclarecimento, em busca do conhecimento da verdade, nós estamos em busca da nossa verdadeira cura, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, sem sombra de dúvida que o esclarecimento, aqui o estudo, as reflexões acerca do Evangelho do Cristo é um verdadeiro medicamento para tratamento de todos nós que nos encontramos doentes. Todas as almas doentes encontram nestes esclarecimentos do Evangelho de Jesus o medicamento necessário para o seu tratamento. Por isso nos encontramos aqui para este complemento de tratamento que é o esclarecimento. Então agradecemos a todos pela presença, pela participação, pelos compartilhamentos, pelos comentários. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos o estudo de mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje refletiremos com base no capítulo de número 89, que tem como título Inesquecível Advertência. Inesquecível Advertência. Antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, com os espíritos amigos enviados do Cristo, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E a mensagem também ela está contida em um capítulo de número 89, que tem como título Obsessão. Então aqui, Irmão José nos fala acerca de obsessão. Então ele nos fala da seguinte maneira: em teus sentimentos, é em teus sentimentos inferiores que os espíritos encontram brechas para induzir-te a processos de natureza obsessiva. Então aqui, Irmão José já começa nos esclarecendo de quem é a culpa. De quem é a culpa quando nós entramos em um processo obsessivo? A culpa não é do obsessor. A culpa, em verdade, é nossa, que abrimos portas e janelas devido aos nossos sentimentos inferiores, devido a nós abrirmos portas e janelas através
dos maus sentimentos, dos vícios que teimamos carregar conosco, das nossas baixas vibrações. Quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, nós estamos abrindo todas as portas e janelas para que estes irmãos de jornada, que também estão com um padrão vibratório muito baixo, um padrão vibratório inferiorizado, eles possam se ligar a nós. Então é por isso que ele nos fala que é em teus sentimentos inferiores que os espíritos inferiores encontram brechas para induzir-te a processos de natureza obsessiva. A quem não ofereça campo mental, os adversários desencarnados não conseguem se aproximar, não conseguem te molestar. Então, neste caso, conforme ele nos informa, se nós não ofertarmos campo mental inferiorizado, desequilibrado, estes companheiros não conseguirão se ligar a nós. E aí, mais uma vez, é preciso nós lembrarmos aqui aquela orientação de Jesus sobre a vigilância constante. Porque se mantivermos a vigilância, o nosso padrão vibratório estará sempre em equilíbrio, sempre de uma forma mais harmonizada, numa condição de superioridade vibratória, e aí estes nossos irmãos não conseguirão se ligar a nós. Então é por isso que ele nos fala que depende de nós oferecermos campo mental apropriado ou não para que estes irmãos se liguem a nós e nos prejudiquem. E aí ele nos fala acerca de alguns procedimentos que normalmente e via de regra são estas janelas, estas portas que nós abrimos para estes irmãos quando nós mantemos mágoa e ressentimento. Estes são pontos de ligação com as trevas. Mágoa e ressentimento são pontos de ligação com estes companheiros que também se encontram nesta condição de inferioridade no padrão vibratório. E aí ele nos diz: fecha a porta de teu espírito, fecha as suas portas e janelas à influência perniciosa dos espíritos com a chave de luz do perdão. Então, mágoa e ressentimento, nós temos em nossas mãos, simbolicamente falando, uma chave de luz para fecharmos estas portas e janelas, e esta chave de luz chama-se perdão. E aí ele diz que o ódio não te deixe à mercê da vontade das entidades infelizes que saberão utilizá-lo contra ti mesmo. Então aqui ele nos chama a atenção que o ódio que nós mantemos, ou se nós mantivermos o ódio contra alguém, isso será nas mãos dos espíritos inferiores, será para eles aquele material pronto e acabado que eles usam contra nós mesmos. Então ele nos fala que o ódio não te deixa à mercê da vontade das entidades infelizes. Então, quando nós mantemos ódio contra alguém, nós nos colocamos à mercê da vontade dessas entidades infelizes e inferiores que utilizarão este padrão vibratório desequilibrado nosso contra nós mesmos. Então, quando nós mantemos ódio contra alguém, nós não estamos prejudicando a outra pessoa, nós estamos prejudicando a nós mesmos. E aí ele encerra dizendo que a maioria dos casos de obsessão somente é equacionada a contento quando pelo menos uma das partes envolvidas toma a decisão de perdoar. Então, quando uma das partes envolvida neste padrão vibratório desequilibrado, neste processo de obsessão, quando uma das partes resolve usar esta chave de luz que se chama perdão e rodar esta chave
desligando-se magneticamente da outra pessoa, o processo obsessivo estará sendo resolvido. Então é por isso que ele nos fala que a maioria absoluta dos casos de obsessão somente se equaciona a contento quando pelo menos uma das partes envolvidas neste processo de obsessão toma a decisão de perdoar. Porque enquanto mantiverem ou mantivermos este padrão vibratório desequilibrado através do ódio, dos ressentimentos, dos rancores, nós nos encontraremos ligados magneticamente. Então é por isso que os espíritos amigos sempre nos chamam a atenção para isto. É por isso que Jesus de Nazaré nos chamou a atenção para a necessidade da reconciliação depressa, do perdão depressa, para, sem sombra de dúvida, termos condições de seguir a nossa vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E em se falando em obsessão, é importante que lembremos aqui aqueles companheiros que quiserem, companheiros e companheiras, que quiserem estudar um pouco mais acerca dos processos obsessivos. É importante lembrarmos que Kardec, para efeito didático, classificou os processos de obsessão em 3 níveis diferentes, conforme nós encontramos em O Livro dos Médiuns, que é uma das obras que faz parte do Pentateuco Espírita. Então, no Livro dos Médiuns, que é este manual acerca de mediunidade, no capítulo de número 23, ou seja, no 23º capítulo, Kardec tratou acerca da obsessão ou das obsessões, classificando-as em obsessão simples, em uma obsessão um pouco mais complicada, que ele deu o nome de fascinação, e a outra que é a mais complicada de todas, que é o processo de subjugação. Além disso, ele catalogou as principais causas de obsessão e também os meios de combater o processo ou os processos obsessivos. Então é importante nós lembrarmos e estudarmos acerca disso, e lembrando, conforme ele colocou aqui, que nunca se realiza um processo de obsessão por meio, no caso aí, de um processo de obsessão através de espíritos superiores. Espíritos superiores não realizam processos de obsessão. Todo o processo de obsessão ele ocorre através de espíritos inferiorizados, porque os bons espíritos nenhum constrangimento impõem a ninguém. Então, nestes processos de obsessão, o processo de obsessão simples, o processo de fascinação e o processo de subjugação, então, sem sombra de dúvida, vai depender do nosso padrão vibratório entrarmos neste primeiro processo, que é o mais simples, que é este inicial. Se não nos cuidarmos, podemos chegar no processo um pouco mais complicado, que é este do meio, que é chamada fascinação, e se continuarmos não nos cuidando, entraremos neste outro processo, que é o mais complicado de todos, que é o da subjugação, onde nos tornaremos verdadeiras marionetes nas mãos, simbolicamente falando, nas mãos dos espíritos inferiorizados. Então é preciso que estudemos para aprendermos acerca do assunto e vigiarmos ainda mais. Fechamos este parêntese com o irmão José, com Kardec, em O Livro dos Médiuns, e chegamos no capítulo 89 do livro Palavras de Vida Eterna, inesquecível advertência, palavras de Jesus, que Emmanuel buscou como referência para estes estudos, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: que te importa a ti? Segue-me tu. Então aqui Jesus fez este questionamento: o que importa o comportamento para você, o que importa o comportamento das outras pessoas em relação a você? Segue-me tu. Não se preocupe com as outras pessoas, mas se preocupe com você em primeiro lugar. Se cuide, coloque em prática os meus ensinamentos. Então
João Evangelista anotou em seus evangelhos, no capítulo 21, versículo 22, esta palavra, esta frase de Jesus: que te importa a ti? Segue-me tu. E aí Emmanuel vem e nos esclarece um tanto mais acerca destas palavras do Cristo, nesta inesquecível advertência. Então Emmanuel nos diz: viste sim as desilusões com que não contávamos. Então aqui ele começa a nos falar acerca de desilusões na nossa vida, que nós não estávamos preparados para isto, nós não contávamos com aquelas desilusões. Via de regra, as desilusões, elas nos pegam de surpresa, não estamos preparados para isto. E aí ele nos diz na sequência que muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa, enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Então aqui ele nos chama a atenção que em muitas situações, companheiros de jornada que nos chamavam, nos exortavam para caminharmos com ele ou com eles através das estradas mais certas na vida, em muitas situações nós iremos deparar com aqueles mesmos irmãos em perturbação e petrificados na indiferença. Então, aqueles mesmos que nos exortavam a praticar o bem, hoje já não fazem mais isto. E aí ele diz na sequência que companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Então aqui ele nos fala que é preciso nós ficarmos atentos, é preciso que nós nos preparemos para isto, porque em muitas situações, companheiros que nós supunhamos ser uma verdadeira rocha, supunhamos ser aqueles estandartes vivos nas trilhas da verdade, de uma hora para outra, eles também poderão cair. E aí ele nos fala em deslavadas mentiras. E ainda ele nos lembra que irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável, deixaram-nos a sós na primeira dificuldade. Então ele nos chamando a atenção que tudo isso pode acontecer conosco. Então é preciso que nós estejamos preparados para as desilusões na vida e aqui na vida. Então ele nos diz acerca desses irmãos, desses companheiros, e ainda ele nos fala acerca dos parentes que nos deviam proteção e respeito, bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. Então aqui ele nos fala de parentes também que nos auxiliavam, que nos protegiam, que neste caso aqui nos deviam respeito, proteção. De uma hora para outra, eles passam a mudar de atitude. Ele fala aqui que bandearam para outros campos, para os campos do vício, para os campos da sombra, hostilizando aquele ideal que ele parecia que estava carregando, que estava defendendo. Então é preciso nós também estarmos preparados e qualificados para isto, para auxiliarmos estes companheiros quando isto vir a acontecer. E ainda nos fala, e multiplicam-se tropeços, para que a nossa caminhada se obstrua. Então ele nos fala que na nossa caminhada serão muitos e muitos tropeços para nos prejudicar nesta caminhada. Então é preciso que estejamos atentos, é preciso fazer esforços constantemente, conforme Jesus nos disse, é preciso vigilância constante para seguirmos adiante, conforme nos disse o apóstolo Paulo, mesmo com os pés sangrando, com os joelhos desconjuntados, é preciso esforçarmos constantemente para seguirmos adiante. Se cairmos, levantemos. É preciso sacudir a poeira e seguirmos adiante. E ainda nos diz, converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança, hoje nos fornece negação. E ainda ele diz que quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Então aqui ele vai nos chamando a atenção
acerca dessas transformações na nossa caminhada, na nossa vida, que aqueles que ontem nos ajudavam, hoje poderão estar naquela condição de nos atrapalhar ou desajudar em nossa caminhada. E ainda ele lembra que mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Então estejamos preparados também para isto, para não entrarmos neste processo de desilusão. É preciso que estejamos preparados para que, ao receber estas farpas da incompreensão, sendo que até agora, até pouco tempo, nos últimos dias, você estava recebendo flores de aplausos e hoje você recebe as farpas da incompreensão. Então é preciso que estejamos preparados para entendermos o comportamento destas criaturas e sigamos adiante, se possível, as auxiliando. E aí ele diz na sequência, para encerrar estas belíssimas reflexões: sozinhos, sim. Mesmo sozinhos, sigamos adiante. Muitas vezes, encontrar-nos-emos desse modo entre a expectativa e a solidão. Então ele fala que em muitas situações iremos nos encontrar sozinhos, desse modo entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso, quando isto acontecer ou se vir acontecer, e se um dia acontecer, nosso primeiro impulso, quando nos virmos sozinhos, entre aí a expectativa e a solidão, o primeiro impulso nosso será reclamar. O primeiro impulso é reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então aqui ele nos chama a atenção, mais uma vez, lembrando a frase do Cristo, que ele buscou como referência no início deste capítulo, que não importa se todos os companheiros nos abandonaram, se os irmãos de jornada que prometeram fidelidade não são mais fiéis, se os nossos parentes se desviaram, se multiplicam os tropeços na nossa caminhada, os sarcasmos, e a nossa esperança também se transformou em negação. Aqueles que nos ajudavam hoje estão nos atrapalhando. Aqueles que atiravam flores de aplausos para nós hoje atiram farpas de incompreensão. Então, mesmo que tudo isso aconteça, nos lembra Jesus e aqui nos relembra Emmanuel. Que importa tudo isto que está acontecendo com você? Que está acontecendo, ou que vem acontecer comigo? Esqueçamos tudo isto, levantemos e sigamos adiante, conforme nos faz o convite Jesus: segue-me tu. Se os outros não querem seguir-me, mas que pelo menos você que já tem um mínimo de esclarecimento acerca do Evangelho, eu que já tenho um mínimo de conhecimento acerca do Evangelho, sigamos os ensinamentos de Jesus e sejamos exemplo àqueles que abandonaram a jornada a meio do caminho. Muita paz a todos, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a todos vocês. Até breve, meus irmãos e irmãs.